Vamos lá, primeiro ignore esse cenário que tava completa bagunça, eu sei, eu tô tentando arrumar a casa, mas tá um caos aqui. Então vamos lá, passando um pouco para matemática agora. Qual que é o tema que a gente vai estar vendo hoje? A gente vai estar vendo equações de primeiro grau e equações de segundo grau. Primeiro eu achei importante a gente entender o que são esses graus. Por que uma é de um grau, por que outra é de outro, por que outra é de terceira, por que tem algumas de quarta, quinta, sexta, o que significa isso? Uma função, basicamente, ele vai ser um y ou um f de x que tem algum determinado conjunto de valores. Então vamos colocar lá, tipo, x mais 2. Ah, vamos falar que x mais 2 igual a 0. X mais 1. O que é isso? Esse x, ele está elevado a 1. Então ele é um primeiro grau. Mas se esse x não aparece em nada, por que ele não é 0? Porque qualquer número que você pegar e levar a 0 vai resultar em 1. Se esse aqui fosse grau 0, esse x seria 1. Então assim, quando não tem nada, que está elevado a 1. Então, se tem só um número sozinho normal, ele está elevado a 1. Beleza. Então o x não tem nada, está sozinho, elevado a 1. Então o que vai acontecer? Quando a gente trata de uma equação de primeiro grau, ela acaba sendo bem mais simples. Imagina esse x mais 2. Eu vou simplesmente isolar o x. Vou passar esse 2 para lá. A gente vai ter x igual a menos 2. E beleza, está resolvida essa equação de primeiro grau. Vamos fazer um outro exemplo aqui rapidinho, que basicamente vai ser um projeto de retângulo. Tá. Então beleza, vamos falar que aqui é 10, aqui é 20, aqui é x e aqui é x também. Na verdade, se aqui é 10, isso aqui tem que ser igual, né? Que tem que ser 10 também, né? Senão não vira um retângulo. Então, beleza. Imagina que a gente quer calcular o perímetro. O que é calcular o perímetro? É você pegar e somar todos os lados. Então, somar esse com esse e esse. Mas aí, vamos imaginar que a gente já tem o valor desse perímetro, que esse nosso perímetro é igual a 50. Então, vamos montar essa equação de primeiro grau aqui. Eu sei que x mais 10 mais 10 é igual a 50. Como que eu resolvo uma equação de primeiro grau? Eu vou simplesmente isolar o x. Vou passar esse 10 para lá, passar esse 10 para lá, vai ficar 2 vezes x, porque eu tenho 2x, é igual a 50 menos 10 menos 10, que é a mesma coisa que 50 menos 20. Então, 2x é igual a 50 menos 20, 30. A gente vai passar esse 2 dividindo, então eu vou cortar ele aqui e adicionar ele aqui, porque ele estava multiplicando, e vai passar dividindo. Então a gente tem que o nosso x é igual a 15. Então tá, a gente descobriu que valor isso aqui precisa ser para quando a gente somar tudo, dá 50, para o nosso perímetro. Então vamos fazer o teste. 10 mais 10 é igual a 20, mais 15, 35, mais 15, 50. Beleza, simplesmente completou, nossa equação está certinha. Agora, quando a gente aborda a equação de segundo grau, que é basicamente, deixa eu colocar aqui um exemplozinho, vamos colocar um x ao quadrado mais 2x mais a igual a b. Beleza, qual que é o valor de a, qual que é o valor de b, não me importa, eu só estou fazendo um exemplozinho aqui para você ver. Então vamos imaginar agora que vai acontecer. Aqui tem um grau? Tem. Aqui tem quantos? 2. O maior número de grau vai dar o nome da função. Então, se aqui tem 2, é uma função de segundo grau. Beleza. Ah, mas aqui também tem, eu tenho que somar isso com isso. Não, simplesmente isso. Vê o grau do maior e beleza, só isso. Ah, mas o grau é só, sei lá, menos 1. Porque sim, existem números elevados, números negativos. Qual que é o grau disso aqui? Menos 1. Só isso. Então, beleza. Aí se fosse x ao quadrado mais x a menos 3 mais x elevado a 0, qual que é o grau dessa função? 2, porque a gente vê o maior. O outro é negativo, ele não é o maior, porque tem um número maior do que ele. Então, quando a gente entra no fator de segundo grau, ele começa a ficar um pouquinho mais complicado. Então imagina que ao invés de calcular igual a gente estava fazendo antes, a gente vai fazer a área e vamos imaginar que isso aqui é um quadrado. Então deixa eu fazer ele ficar com um desenho um pouco mais parecido que um quadrado. Beleza. Então imagina agora que nesse caso,
a nossa área é igual a 25. Nossa área é igual a 25. Como eu vou calcular a área? Lado vezes lado, para um quadrado. Então, x vezes x igual a 25. Que isso aqui é a mesma coisa que x ao quadrado, porque um x vezes ele mesmo igual a 25. Eu vou passar essa raiz para cá. Raiz de 25, 5. Por quê? 5 vezes 5 igual a 25. Tá, eu poderia falar que é menos 5? Poderia, porque menos 5 vezes menos 5, menos 5 vezes menos 5, sinal vai anular, vai dar 25. Mas nesse caso eu vou usar só o resultado positivo. Se você não entendeu por que pode ser menos 5, em outras aulas a gente vai abordar isso aí mais a fundo. E tá tudo bem, você não precisa entender isso necessariamente agora, você pode ver um pouco mais pra frente. Então, você viu que ele é de um jeito um pouco diferente, porque a gente isolou o x? Isolou. Deu um pouquinho mais de trabalho? Deu. Então, deixa eu acompanhar aqui minhas anotações. A gente vai ver agora que esse caso é mais de boa, esse caso dá pra fazer tranquilo, mas se esse fosse um caso, vamos falar a vezes x ao quadrado mais bx menos 2 igual a zero. Tá. Como que eu vou isolar esse x? Posso tentar fazer isso? Posso. Vamos tentar. Eu vou colocar esses daqui em evidência, que se você também não sabe o que é isso, você vai ver um pouco mais pra frente, tá tudo bem? X em evidência, vezes a, vezes x, mais b menos 2 igual a zero. Consegui colocar, tipo, isolado x? Não. Posso passar isso aqui multiplicando? Posso fazer uma gambiarra? Posso, mas não vou conseguir separar ele. Não do jeito que a gente precisaria. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar os conceitos de Bhaskara, que é uma regrinha de matemática que é bem mais simples do que o nome. Normalmente, tipo, quando você chega no ensino médio, ou no ensino fundamental, nem lembro, faz tanto tempo que eu passei por isso, que eu nem lembro onde que vê. E a gente escuta, tipo, não, vamos aprender Bhaskara, vai ser tenso. Não, cara, é super tranquilo. Vamos lá. Imagina que a fórmula de Bhaskara é o nosso delta, que é o nome disso aqui, é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Depois que a gente aplica essa fórmula, a gente tem que aplicar mais uma. Assim, eu vou colocar um jeito depois delas duas juntas, mas eu gosto de fazer um pouquinho separado. Que x, nosso valor de x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a. Você pode juntar essas duas, simplesmente fazer x igual a menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2a? Pode. Mas o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ter uma linha de raciocínio mais separada. Então eu sei que isso é para isso é para isso. Então assim, eu gosto de fazer por mini etapas. Então primeiro eu faço essa etapa aqui, depois eu faço essa mini etapa aqui e tá tudo certo. Então tá. O termo que vai acompanhar nosso x ao quadrado, a gente vai chamar de a. O termo que vai acompanhar nosso x, b. E o nosso termo c é esse aqui, esse menos 2. O que eu poderia ter? Eu poderia não ter esse x ao quadrado, nem esse a. Nesse caso, seria uma equação de segunda ordem? Não. Eu vou simplesmente resolver isolando x, igual você viu no exemplo anterior. Agora, se eu não tivesse esse bx, é uma equação de segunda ordem? É. Posso aplicar a Bhaskara? Posso. O nosso b ao quadrado vai ser qual? Vai ser zero, porque aqui pode não estar aparecendo, mas tem um zero vezes x. Então o nosso b, nesse caso, iria ser zero. Então assim, aqui iria entrar zero, aqui iria entrar zero e tá tudo certo. Ah, mas e se esse c aqui fosse zero? Cara, tá tudo certo. A única coisa que ia acontecer é que esse c ia zerar e é só isso, tudo bem. Aí teria um jeito um pouquinho mais fácil de responder também, de resolver essa equação de segundo grau, mas a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Então tá, eu quero resolver a equação, vamos colocar aqui x ao quadrado mais x menos 2 igual a zero. Se você ver que a equação tá assim, você simplesmente passa isso aqui pra cá e deixa igual a zero, então beleza. Tá, qual que é o nosso a? Nosso a é igual a 1. Ele tá aqui, ó.
tem um 1 aqui. Se tivesse um 0, isso aqui não iria existir. Então tem que ter um 1 ali. Um 1 no caso. Se tivesse um 2, estaria escrito um 2, assim vai. B. Tem um 1zinho aqui também acompanhando, então tá tudo certo, é a mesma lógica do outro. C igual a menos 2, porque ele pega esse conjuntinho aqui inteiro. Então tá, eu vou primeiro calcular nosso delta. B ao quadrado. 1 ao quadrado é igual a 1. 1 ao quadrado, beleza. 4 vezes A vezes C. Menos com menos vai ficar positivo. Então eu vou fazer isso aqui. Então, 1 mais 4 vezes 2, 8, igual a 9. Nosso delta é igual a 9. X é igual a menos B. Nosso B é 1. Então, menos 1, mais ou menos raiz de 9, dividido por 2 vezes A. A é 1. Beleza. Então, a nossa equação é menos 1, mais ou menos raiz de 9, que a gente sabe que é 3, dividido por 2. Como funciona esse mais ou menos? A gente vai aplicar ao mesmo tempo essa fórmula? Não, a gente vai simplesmente escolher um sinal de cada vez. Primeiro eu quero fazer o mais. Então, beleza. Menos 1 mais 3 dividido por 2. Menos 1 mais 3 igual a 2, dividido por 2 igual a 1. Tá, a gente encontrou um valor de x. Segundo valor, agora quando for menos, o que vai acontecer? Menos 1 menos 3 sobre 2 igual a menos 4 sobre 2 igual a menos 2. Simplesmente isso aqui. Ou seja, o nosso x é igual a 1 e o nosso x é igual a menos 2. Mas o nosso x tem dois valores? Sim. Por quê? Porque uma equação de primeira ordem, primeiro, tem um resultado. X é igual a um valor só. Quando é a segunda ordem, ele pode ter dois valores. Quando é a terceira ordem, pode ter 3 valores. Quando é a quarta ordem, 4 valores. E existe uma fórmula de Bhaskara, um negócio assim, para a terceira ordem. Só que você vê o tamanho dessa fórmula, não é uma coisa para ensino médio. Assim, não é uma coisa que você vai aprender no ensino fundamental. Também não é uma coisa que você vai aprender na faculdade, porque assim, se eu pegar uma conta que é impossível de responder, eu posso simplesmente usar um outro método que é muito mais simples, que vai me dar um resultado igual. Então, assim, a gente foge bastante de coisa muito complexa. Pelo menos no meu caso, eu faço engenharia química. Na engenharia, a gente foge muito de cálculo muito complexo. Às vezes cai em um e outro, mas na maioria das vezes a gente consegue dar uma fugida. É bem bom, bem mais fácil do que parece também. Então tá. Eu não acredito que x é igual a 1, não acredito que x é igual a 2, a menos 2. O que eu vou fazer? Eu vou voltar na nossa equação aqui, ó. Eu vou marcar ela de vermelho para você ver que eu estou fazendo ela. Então tá. 1 ao quadrado mais 1 menos 2 igual a 0. 1 mais 1. Tá. 2. Menos 2, 0. Perfeito. Então isso aqui realmente é igual a 0. Bateu. X menos 2. Menos 2 ao quadrado. Menos 2 vezes menos 2, que fica positivo, igual a 4. Então tá, vamos lá. 4 menos 2, por causa disso aqui, menos 2 igual a 0. Quanto é 4 menos 4? 0. Então tá, cara, o nosso resultado bateu. Então é isso. Nossa equação tá certa, nossa equação tá tudo normal. Um outro caso, você já viu que quando esse daqui for 0, no caso x ao quadrado, vamos colocar menos 4 igual a 0. A gente não tem valor de b. Eu poderia jogar na Bhaskara? Poderia. Mas, cara, olha isso aqui. Eu vou isolar isso aqui. X ao quadrado igual a 4. Vou passar essa raiz aqui. X igual raiz de 4. Nosso x igual a mais ou menos 2. Ou se eu quiser usar só o número positivo, x igual a 2. Precisei da Bhaskara? Não. Deu para resolver de uma forma muito tranquila? Deu. Mas tá, mesmo BO, agora eu vou ter uma equação um pouco diferente. Eu vou ter mais bx igual a 0. Tá, outra equaçãozinha, pouco diferente, é o nosso outro caso, e se não me engano é o último caso que a gente vai ver agora. Eu vou colocar isso aqui em evidência. Como que funciona isso? X vezes, que valor dá isso aqui? X vezes x, x ao quadrado. Então,
x vezes x. X vezes que valor que dá isso aqui? X vezes b. Ou seja, você vê que isso aqui é a mesma coisa? Quando eu multiplico esse por esse, x ao quadrado mais x vezes b. Pronto. Então a gente volta na fórmula que a gente tinha. Então, usando essa organização, a gente pega um termo em comum que tem nos dois tem esse número comum. Eu vou isolar ele e vou dividir pelos terminhos para dar isso aqui. Então tá. Se você não entendeu, de novo a gente vai ver isso aí um pouco mais para frente de novo e um pouco mais aprofundado. Então, beleza. Como que eu resolvo isso aqui? Que valor esse x tem que ser para dar zero? Ué, se eu ignorar isso aqui, x tem que ser zero. Ou seja, um dos nossos resultados, x igual a zero. É isso. Tá resolvido a primeira parte. Segundo, a gente vai simplesmente resolver isso aqui. X mais b igual a zero. Por que x mais b é igual a zero? Porque se isso aqui for zero, qualquer número que multiplica por zero é zero. Então, ou esse aqui é zero e multiplica por esse, ou esse aqui é zero e multiplica por esse. Entende que os dois têm a mesma lógica? Ou seja, x é igual a menos b. Pronto, encontrei um resultado de x, encontrei o outro, simplesmente matou o problema. É só isso. Tá, deu 17 minutos a aula. Pode parecer, quando você entrar nela, que tem muita coisa, mas não tem. Confia em mim, por favor. E puxa para fazer bastante exercício, que você vai ver que realmente é muito mais simples do que parece.